Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News desta segunda-feira, 5 de janeiro, e depois das festanças, vida normal que segue. E a gente começa essa edição falando que o incêndio atingiu a padaria de um supermercado no bairro São José, em José Bonifácio, na manhã de ontem, domingo. O incidente assustou os clientes que estavam no local, mas não houve feridos. E segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na cozinha do setor e atingiram alguns equipamentos. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o combate ao fogo, que foi controlado rapidamente, evitando que as chamas se espalhassem para outras áreas da loja. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram fumaça escura e densa saindo da área da padaria, cenário que também podia ser visto do lado de fora do supermercado, chamando a atenção de quem passava pelo local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas rapidamente. E uma notícia boa para começar o ano com alívio no bolso do consumidor. A conta de luz em janeiro não terá cobrança de taxa extra. A ANEEL confirmou a bandeira verde para todo o país, o que significa que a energia elétrica fica mais barata neste primeiro mês de 2026. Mas o que garantiu essa bandeira verde? O motivo vem dos reservatórios. Mesmo com chuvas um pouco abaixo da média histórica, o volume de água acumulado nos meses de novembro e dezembro foi suficiente para manter os níveis das usinas hidrelétricas em boa parte do Brasil. E com os reservatórios cheios, o governo não precisa ligar as usinas termoelétricas que são movidas a combustível e geram uma energia muito mais cara. E além de garantir o abastecimento, o cenário atual afasta o risco de custos extras, assegurando condições mais favoráveis para o bolso do brasileiro logo no início do ano, época em que as despesas costumam apertar, com impostos e material escolar. A Prefeitura de Catanduva iniciou o ano com uma força total no combate ao mosquito Aedes aegypti. Agentes estão nas ruas desde os primeiros dias de janeiro, visitando casas, orientando moradores e removendo objetos que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesses primeiros dias do ano, os trabalhos foram concentrados na região do Nova Catanduva 3, onde a equipe realizou vistorias domiciliares, orientações educativas e limpeza de terrenos, retirando materiais descartados de forma irregular, como entulhos, móveis velhos e plásticos que poderiam facilitar a proliferação do mosquito. A Secretaria de Saúde reforça o apelo à população para que não descarte lixo em terrenos baldios e para que realize semanalmente a verificação dos quintais e calhas. Um simples recipiente, por exemplo, com água parada, já é suficiente para permitir a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E o período de chuvas agora exige a atenção redobrada e a Prefeitura então reforça que as equipes da ENCA seguirão com mutirões, visitas domiciliares, orientações educativas e eliminação de criadouros por toda a cidade. Verifique você também o seu quintal, tampe sempre caixas d'água, limpe calhas e descarte corretamente todo o material que possa acumular água. E atenção jovens, já começou o prazo para o alistamento militar 2026. O processo é obrigatório para os homens que completam 18 anos este ano, mas as mulheres que desejam seguir carreira militar também já podem se inscrever de forma voluntária. O prazo é até o dia 30 de junho para ficar em dia com o serviço militar. Quem perder o prazo terá que pagar uma multa e só poderá participar da seleção
no ano que vem. No ano passado, a procura foi alta, mais de 1 milhão de homens e cerca de 33 mil mulheres se inscreveram em todo o país. E segundo o Ministério da Defesa, o objetivo é preparar cidadãos qualificados para a defesa nacional e ações de apoio à população. Para se alistar é simples, basta acessar o site alistamento.eb.mil.br usando sua conta do GovBR. Se você preferir o atendimento presencial ou está com dificuldades no sistema, procure a Junta de Serviço Militar da sua cidade. E uma joalheria localizada em um shopping em Fernandópolis foi alvo de uma ação criminosa na madrugada deste domingo, dia 4. O crime executado de forma estratégica mobilizou as equipes de segurança e a polícia local. O criminoso não usou as portas principais de forma calculada. Ele subiu pelo telhado do centro de compras e encontrou uma brecha. Então, através de uma canaleta, possivelmente de ventilação ou fiação, o bandido conseguiu acessar diretamente o interior da loja, evitando os pontos tradicionais de entrada e os alarmes periféricos. A administração do shopping e os proprietários da loja ainda estão contabilizando os prejuízos para identificar quais itens e valores foram levados. A polícia científica esteve no local para realizar a perícia e os peritos buscaram impressões digitais e vestígios, principalmente na área do telhado e da canaleta, por onde o invasor entrou. Agora o trabalho se concentra também nas imagens. As câmeras de monitoramento de todo o shopping estão sendo analisados pela Polícia Civil e os investigadores querem descobrir se o criminoso agiu sozinho ou se contou com o apoio de comparsas do lado de fora do shopping. O caso foi registrado como furto qualificado na Delegacia Seccional de Fernandópolis. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia acredita que a análise do trajeto feito pelo bandido no telhado pode levar ao autor do crime. Qualquer informação pode ser passada de forma anônima pelo número 197. E um avanço importante na garantia de direitos das pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, aqui no estado de São Paulo. O governo paulista fechou o ano de 2025 com uma marca histórica: 130 mil carteiras de identificação da pessoa com autismo foram emitidas. O documento facilita o acesso a serviços públicos e privados e reforça a inclusão. A iniciativa faz parte de um plano estadual lançado em 2023 para ampliar o suporte e dar mais visibilidade a quem está no espectro autista. E com a carteirinha, o processo de identificação fica mais simples e seguro, evitando assim constrangimento em filas ou atendimentos de saúde e educação. E o melhor, a emissão é totalmente de graça. Para quem ainda não tem, o processo é simples, é fácil. A solicitação pode ser feita sem sair de casa pelo site ciptea.sp.gov.br. Quem preferir o atendimento olho no olho pode procurar uma unidade no Poupa Tempo em todo o estado. É necessário apresentar os documentos pessoais do beneficiário e do responsável e, claro, o laudo médico que comprove o diagnóstico. Em Catanduva, o Poupa Tempo está localizado na Avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no Parque Joaquim Lopes. E um confronto armado terminou com a morte de um suspeito de tráfico na noite da última sexta-feira em Araçatuba. O homem, conhecido no meio policial como Bin Laden, foi interceptado pelo BAEP em uma estrada vicinal. Houve troca de tiros e o suspeito morreu no local. A ação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, começou após uma denúncia anônima. A informação era de que um homem armado estaria transportando drogas por uma estrada vicinal em direção a Araçatuba. Ao avistar o veículo, os agentes tentaram a abordagem, mas Roger Leone Bravo Rodrigues, de 28 anos,
não obedeceu. Ele tentou fugir em alta velocidade e, quando finalmente foi interceptado, o confronto começou. De acordo com a polícia militar, Roger apontou uma pistola contra os policiais. Os PMs reagiram e dispararam 8 vezes. O SAMU chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local. E durante a perícia, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Um projétil foi encontrado obstruindo o cano da arma do suspeito, o que reforça a suspeita de que ele tentou atirar contra a equipe, mas a arma falhou. Dentro do carro, a polícia encontrou uma pistola com numeração raspada, mais 2 quilos de maconha prensada, um celular e dinheiro. O corpo de Roger, o Bin Laden, apresentava ferimentos no tórax e nos braços. O ano mal começou e muita gente já tem pesquisado sobre os feriados de 2026. E olha, as notícias são muito boas. Diferente do que vimos em anos anteriores, o calendário desta vez é generoso. Dos 10 feriados nacionais, 9 cairão em dias úteis e a maioria deles em segundas ou sextas-feiras, e isso sem falar a Copa do Mundo de futebol. E com isso a rotina dos trabalhadores será diferente, com diversas dessas datas coladas aos finais de semana ou com possibilidade de emenda. Feriados como o Dia do Trabalho em maio, a Independência em setembro e a Padroeira do Brasil em outubro, que caem em segundas ou sextas-feiras. Isso significa feriado prolongado. Em Catanduva, o prefeito Padre Osvaldo já oficializou como ficarão as folgas para o funcionalismo público municipal. Olha só, em fevereiro, o carnaval terá os tradicionais pontos facultativos na segunda e terça-feira. Em abril, o aniversário de Catanduva, no dia 14, cai numa terça-feira, o que garantiu a emenda com a segunda-feira, dia 13. Uma semana depois, a história se repete com o feriado de Tiradentes. O calendário de folgas em Catanduva ainda inclui Corpus Christi em junho e a Revolução de 32 em julho. Para o último trimestre estão previstos mais 3 pontos facultativos. No dia 28 de outubro, quarta-feira, Dia do Servidor Público, e nos dias 24 e 31 de dezembro, ambos na quinta-feira, abrindo caminho para as festas de final de ano, como Natal e Ano Novo. Ou seja, para viajar ou apenas colocar o descanso em dia, o ano de 2026 oferece oportunidades de sobra. O Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.